Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu irei mostrar para você a minha coleção do autor Luís Vaz de Camões, mais conhecido por sua obra Os Lusíadas. São vários exemplares que eu tenho e que eu faço coleção, né? Eu coleciono as obras do Camões, então por isso eu tenho aqui várias edições. E se você não tem ainda nenhuma edição do livro Os Lusíadas e gostaria de ter alguma edição, esse é o vídeo certo, porque eu irei mostrar vários exemplares e daí você mesmo pode escolher aquele que mais te agrada, aquele que você acha que é pertinente, né? Então são várias edições que eu irei mostrar para vocês e falando um pouco sobre cada uma delas. Essa coleção que eu tenho já faz alguns anos que eu vou colecionando, eu vou adquirindo as edições e complementando a minha biblioteca com essa grande obra que é um grande clássico da língua portuguesa, né? Então eu dividi em partes esse vídeo. Primeira parte eu irei falar sobre as edições mais simples, que tem só o texto. Depois irei falar das edições que são completas, que tem toda a obra do Camões, das edições que tem comentários de forma mais aprofundada, as edições facsimilares, ou seja, as edições em facsimile, que são reproduções da primeira edição, e, enfim, é um vídeo que vai te possibilitar compreender essa dinâmica das edições do livro Os Lusíadas. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu tenho várias edições simples. As edições simples são aquelas que têm apenas o texto do Camões, né, do livro Os Lusíadas. Então, por exemplo, tem essa edição aqui, que é uma edição que saiu para a livraria Freitas Bastos em 1960, dedicada aos alunos que estavam estudando. Então, é uma edição simples, né, que você pode ver que tem apenas o texto mesmo, e está aqui os Lusíadas dessa versão. Pode ser retirada a capa. Essa edição com a organização do Júlio Nogueira, da Academia Brasileira de Filologia. E essa edição ela pode ser encontrada em sebos atualmente, né? Então é uma edição simples que tem o texto tem uma introdução e logo depois o poema, os cantos propriamente dito dos Lusíadas. Então, a primeira edição simples é essa. A segunda é essa aqui, da editora Avenida. A edição é bem simples e bem portátil, né? Tem poucas páginas, com letras bem pequenas, mas em duas colunas. Então tem todo o texto aqui dos Lusíadas. Essa edição eu gosto particularmente quando eu quero andar com alguma edição dos Lusíadas. Então ela é bem prática, é bem fina, né? Como vocês podem ver. Pronto, essa é uma edição simples também da editora Avenida. Você pode encontrar também em sebos, em livrarias, até naquelas lojas de shoppings, tem essas edições mais simples. Essa edição aqui, Os Lusíadas, da edição crítica de Francisco da Silveira Bueno. Tem aqui a edição dos Lusíadas completa e no final ainda tem algumas notas que esse Francisco da Silveira Bueno fez. Não são notas muito aprofundadas e não abordam todo o poema, por assim dizer, mas são notas realmente muito interessantes que vão te ajudar a entender aí, propriamente a obra do Camões. É interessante nessa edição porque cada canto tem aqui o argumento. Isso eu achei interessante. O argumento é uma espécie de resumo de cada canto e é algo que eu não vi com muita frequência em outras edições. E tem algumas ilustrações também que acompanham essa edição. Então, é a edição simples aqui de Francisco da Silveira Bueno. Outra edição, que é a edição simples também, Camões, Os Lusíadas, edição comentada por Jane Tutiquian, da editora LIPM Pocket. É uma edição simples também, tem comentários, tem significados de algumas palavras, mas não é algo muito aprofundado, não é algo completo. Mas é interessante, tem aqui o texto todo, e eu gosto particularmente dessa edição, que ela tem uma espécie de título para cada parte do canto. Então, por exemplo, aqui tem a introdução, proposição que traz o assunto do poema, aí depois tem aqui a outra parte, introdução, ofertório, o poema é dedicado ao rei Dom Sebastião. Então, isso aqui indica a partir de qual momento começa um novo conteúdo na própria obra. Então, eu acho essa edição também interessante por causa disso. Outra edição que é bastante comum, que é possível ser encontrada na Amazon atualmente, na internet de uma forma geral, é esse box aqui da editora Nova Fronteira, com introdução e notas de Alexei Bueno. Então tá aqui, é uma caixa pequenininha, que vocês podem ver aqui, e tem a obra do Camões, Os Lusíadas, em capa dura.
Eu particularmente gostei também pelo fato de ser portátil e por ter esse acabamento, né? É o texto simples também. Vocês podem ver que é só o texto com algumas poucas notas logo abaixo. A próxima edição que eu tenho é essa edição aqui, belíssima, em capa dura. Eu gosto bastante dessas edições com esse estilo antigo. Luiz Vaz de Camões Lusíadas. Olha para você ver que bonita essa capa, né? Bem antiga. E é dividida em 2 volumes, com os primeiros cantos no primeiro tomo e os últimos no segundo tomo. Essa é uma edição que foi publicada na coleção Grandes Gênios da Literatura Universal, pelo Clube Internacional do Livro. Então tá aqui essa edição, simples também. Ela tem apenas o texto e não tem nem nota de rodapé, não tem nada. É o texto puro mesmo da obra do Camões aí. Outra edição considerada simples é essa edição aqui do Clube de Literatura Clássica. É uma edição que a capa eu não gostei muito, mas tem gente que gosta. Enfim, é uma questão de estética mesmo. Tem essa pintura nas bordas que eu achei interessante. E é uma obra que vem dentro do Clube de Literatura Clássica, que é para assinantes, né? Ela tem notas também, mas são notas também bem sintéticas. Eu diria que não complementa todo o poema, toda a obra, mas é interessante. Está aqui essa edição para quem deseja uma versão em capa dura, num tamanho maior. Essa edição é interessante. Tem por último aqui a edição comemorativa dos Lusíadas, que a Universidade de Coimbra organizou. Eu já fiz um vídeo específico só sobre essa edição. Eu considero como uma das edições mais importantes dos Lusíadas publicados recentemente. Vale a pena você conferir o outro vídeo que eu fiz falando só sobre essa edição aqui, que é muito interessante. Agora eu vou falar com você sobre os livros que apresentam a obra completa do Camões, né? No sentido de ter ali todos os poemas que ele já fez, todos os escritos, cartas, bem como a própria obra dos Lusíadas. Se você quiser algo mais simples, você pode adquirir alguns desses exemplares que eu mencionei, né, das edições simples, e junto comprar aqui os versos do Camões, nessa edição aqui da Fundação Calouste, que ela organizou aqui vários poemas que não são propriamente os Lusíadas, né? Nisso você irá ficar com a obra quase completa do Camões, né? Então tem aqui cartas, tem aqui sonetos e textos que ele escreveu. Então é uma edição complementar e costuma ser bem barato em sebos essa edição aqui. Enfim, a edição que tem todos os textos é a edição da editora Nova Aguilar, nessa versão pequena. Vocês podem ver que é uma edição pequena em capa dura, a obra completa de Camões em volume único. A editora Nova Aguilar, ela tem essa pretensão de publicar várias edições com obras completas de algum autor determinado. Então, retirando a proteção da capa, essa edição, as obras completas de Camões, e realmente de fato tem tudo aqui do Camões, né? Todas as obras que ele já escreveu. O problema é só que o papel ele é parecido com a Bíblia, porém um pouquinho mais resistente. E tem aqui também uma boa introdução, uma introdução muito interessante sobre a vida do Camões. É uma das melhores introduções que eu já li aqui dentro dessas versões. Além disso, tem também índices de léxico também, tem índice com vocabulário, no caso, né? Índice elucidatório, né? Com o dicionário onomástico. Enfim, é uma edição muito boa para quem deseja ter algo portátil e andar com todas as obras do Camões, além desse índice final que serve para você entender justamente os textos, né, do Camões com aquele vocabulário próprio dele, né? E em se tratando de obras completas, eu também já fiz um vídeo específico sobre os 3 volumes aqui dessa belíssima caixa aqui, proporcionada pelo Instituto Hugo de São Vítor, né? São 3 volumes com todas as obras do Luiz Vaz de Camões. A capa é bem resistente, isso eu achei muito interessante. E tem aqui todas as obras do Camões nesses 3 volumes. Então é muito interessante. Sempre é o texto puro também, né? Sem comentários. Simplesmente o texto do Camões propriamente dito. E aí tem aqui os Lusíadas nesse exemplar. No segundo temos sonetos, canções, éclogas, elegias e ódios. E no terceiro, redondilhas, cestilhas, epístolas, oitavas, comédias, cartas,
epigramas, a biografia e a iconografia. Então tem muita coisa interessante aqui. Pronto, são essas as obras da Nova Aguilar e do Instituto Hugo de São Vítor, que tem todas as obras do Camões. Temos também outros exemplares que são interessantes, especialmente para quem quer fazer estudos mais aprofundados. São aquelas obras que os comentários, eles não são apenas poucas palavras, são comentários assim que dissertam mesmo, né, que aprofundam sobre esses temas. E nisso nós temos aqui a edição didática, né, dos Lusíadas, com os comentários do Francisco de Sales Lencastre, publicado pela editora Concreta. São 2 volumes que apresentam esses comentários e é realmente uma obra muito primorosa. Tem aqui vários comentários, né? Veja que apresenta-se os versos do Camões, depois aqui uma síntese, né, com algumas frases a serem destacadas, e depois os comentários. Então, verso por verso, parte por parte, tem aqui os comentários do Camões, e é muito interessante, né? Os comentários da obra do Camões, sempre com essa divisão, com uma ilustração para cada canto, e esses comentários proporcionados pelo Francisco de Sales Lencastre são muito úteis para quem quer ter o estudo aprofundado, né? Aqui o volume 2º, também dentro desse mesmo estilo, sempre apresentando aqui os versos, né? Essa síntese, poderia assim dizer, referenciada, e aqui os comentários. Então é uma edição muito interessante que de fato vale a pena. Nessa mesma obra, né, nesse mesmo conteúdo do Francisco Sales Lencastre, tem essa versão aqui também em capa dura, publicada pelo Clube da Biblioteca Alta Cultura, né, que são 2 volumes publicados em capa dura. Aqui essa edição, e é uma coleção realmente muito interessante. Tem ilustração aqui, a própria capa, e a cada parte tem ilustrações também, tem partes aqui da divisão, né, no caso de cada canto. Então é uma edição realmente também muito interessante. Então é o mesmo conteúdo da versão da editora Concreta, porém em 2 volumes e em capa dura. A editora Biblioteca Alta Cultura não existe mais, então você tem que procurar em sebos, né, para encontrar essa edição aqui também. Nisso também existem outras obras que você pode utilizar para complementar seus estudos sobre o Camões, né? Não se limitar apenas aos comentários desses autores que eu já mencionei, né? Você pode recorrer, por exemplo, a um dicionário. Então eu tenho essa versão bem antiga aqui, que é o Dicionário dos Lusíadas de Peixoto Pinto. É uma edição bem antiga, onde ele vai aqui colocar as palavras e os conceitos das palavras do vocabulário utilizado pelo Luiz Vaz de Camões. São quase 600 páginas com todas essas palavras que vão sendo apresentadas e referenciadas no próprio poema, por assim dizer. E temos aqui também o Dicionário de Luiz de Camões, que eu já fiz também um vídeo específico só sobre esse dicionário, importantíssimo. Aqui tem todo o conteúdo de alta relevância que vai lhe explicar sobre a história, sobre cada parte específica da obra dos Lusíadas, os personagens. É uma obra realmente primorosa e tem muitas páginas, são mais de 1000 páginas, por assim dizer, e em capa dura. Enfim, tem um vídeo específico só sobre essa versão aqui desse dicionário. Além disso, né, desse aprofundamento que você pode ter com esses dicionários, com essas obras comentadas, eu coleciono também as edições em facsimile, que são edições que reproduzem ou tentam reproduzir as edições mais antigas do Camões, especialmente dos Lusíadas, já que nós não podemos ter aí um exemplar da mesma época, na primeira edição. Enfim, nós temos agora essas edições facsimile que tentam reproduzir essas versões mais antigas. A primeira que eu gostaria de mostrar para você é essa aqui, reprodução paralela das 2 edições de 1572. Quando a obra do Camões foi publicada em 1572, existiam 2 exemplares, porque frases desses 2 exemplares eram diferentes. Então, há todo um debate para saber qual versão que surgiu primeiro.
se foi uma edição, uma primeira edição, ou se foi a outra, etc. Então, por isso, essa edição aqui, publicada pela Imprensa Nacional de Portugal, na Casa da Moeda, ela reproduz as duas versões conforme os mais antigos encontrados. Então, aqui uma versão aqui e na mesma página a outra versão aqui. Então, é o mesmo livro, é importante dizer, porém há algumas peculiaridades. Por exemplo, muda alguma palavra, muda algum verso específico. Então, como não se sabe qual é de fato o primeiro exemplar dos Lusíadas, essa edição é muito interessante para comparativos, aí para estudos, né, que você gostaria de fazer nessa reprodução dessas versões mais antigas, né? Então é muito interessante para quem gosta de estudar os detalhes, né, para quem gosta de verificar as informações dos Lusíadas com uma maior profundidade em termos de verificar as palavras, vale a pena. Então aqui, por exemplo, as primeiras páginas, os primeiros versos, é bem parecido, né? As variações são bem pequenas, mas são notáveis a ponto de verificarmos que existem duas edições aí dos Lusíadas, né? Importante dizer isso. Outra versão que eu tenho é essa edição aqui dos Lusíadas, com a reprodução facsimilar e estudos filológicos de Leodegário de Azevedo Filho. Essa é uma edição que reproduz um exemplar que pertence ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que está aqui no Brasil e que é muito parecido com a versão que eu já mencionei, porém ela tem algumas versões que foram manuscritas, porque acho que as páginas foram se deteriorando e alguém acabou escrevendo em manuscrito dos Lusíadas. Então, além de ter a versão reproduzida, né, como na primeira edição, essa edição brasileira, por assim dizer, que pertence ao Brasil, ela tem páginas faltando, e essas páginas foram, na época, há muito tempo atrás, completadas com manuscritos. E aqui tem todo o comentário dessa edição facsimilar, bem interessante, né? É uma edição aqui que foi patrocinada pelo Ministério da Cultura, né, e o Instituto Português do Livro e das Bibliotecas. Então é uma edição bem interessante, editora Francisco Alves. Outro exemplar que eu tenho de facsimile é esse que veio junto com a revista, né? E aqui é como se fosse um encarte, tem uma espécie de reprodução de alguns textos que eles fizeram, e aqui o próprio exemplar, que eu considero também como um dos exemplares belíssimos que eu tenho aqui. Olha para você ver que legal, né? Muito bem feito. O único problema é que logo no início tem isso, né? Eles não reproduziram apenas a obra dos Lusíadas, mas eles colocaram uns textos aqui de jornais para ressaltar, né, que os Lusíadas foram utilizados como referência em jornais durante a ditadura militar, né? Eram colocados versos do Camões em trechos que eram considerados censurados. E aí no meio da edição eles colocam e explicam esses textos, né, que foram censurados, foram incluídos ali a obra do Camões, e depois volta com a reprodução facsimilar. Então esse é o problema dessa edição. Acho que essas informações poderiam estar numa folha à parte, né, em documento à parte, não propriamente dentro da própria edição. Mas fora isso, é uma edição muito legal, bem reproduzida aqui, a versão dos Lusíadas, né? E ainda tem esse dourado ainda que torna a edição mais bela. Outro exemplar que eu tenho é esse exemplar antigo, que é da década de 40, que reproduz os Lusíadas, né? É muito interessante, com a reprodução integral. É uma das primeiras edições que eu tenho que teve a reprodução integral. É a edição feita em Portugal. Então aqui, edição facsimilar da década de 40 em Portugal também. Então, interessante. Quando a obra do Camões completou cerca de 400 anos, aqui no Brasil foi feita uma reprodução também facsimile, que é essa edição que eu tenho aqui. A empresa Xerox do Brasil decidiu fazer essa reprodução e está aqui comemorativa dos 400 anos da obra dos Lusíadas, a reprodução em facsimile da obra, por assim dizer. Então, bem interessante a edição. É do centenário da obra dos Lusíadas, né? Publicada em 1972. Depois, alguns anos depois, a mesma empresa decidiu reproduzir novamente aqui os Lusíadas
com essa nova versão em 1995. Então, outra obra facsimilar também. Além de todas essas obras que eu tenho também, eu tenho uma versão gigante aqui dos Lusíadas, versão grande, em capa dura, muito interessante, né? Muito bonita, que tem aqui todo o texto dos Lusíadas. É uma edição que eu gosto de vez em quando de folhear, pela estética, né? É uma edição bem belíssima e grande, né? Para vocês verem aqui, comparativo com a edição facsimilar, né? Olha a diferença. Então, acho que são essas edições que eu tenho dos Lusíadas. Espero que você possa, através desse vídeo, escolher a sua edição, né? Verificar aquilo que você acha que é interessante. E eu me considero aqui um verdadeiro fã, um verdadeiro estudioso, né, das obras do Camões. Gosto bastante de colecionar, de ter vários exemplares. Certamente eu irei comprar outros exemplares e ir ampliando a minha biblioteca especializada em Luiz Vaz de Camões. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Deixe nos comentários se você já tem algum exemplar dos Lusíadas ou se você gostaria de adquirir algum desses que eu mencionei. E é isso, muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.